Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos aqui no Só Fala sobre prática trabalhista. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre uma decisão recente do TST que condenou advogados que inventaram jurisprudência em recursos. Isso aqui muito provavelmente foi uma questão, como posso te falar, da utilização da inteligência artificial e teve consequências graves para o advogado, não só em termos de reputação, mas como também até financeiras e criminais, talvez, né? Possivelmente. Perfeito? Bom entender um pouco esse caso. Antes de entrar mesmo no assunto, eu preciso deixar claro aqui que eu sou a favor da utilização de inteligência artificial pelo próprio advogado. No entanto, eu não, quanto mais importante a peça, eu não utilizo pessoalmente. Enquanto você precisa ter um conhecimento de base, por isso que a gente trata bastante isso na nossa formação de advocacia trabalhista, conteúdo de base, conhecimento técnico, para o advogado conseguir, pelo menos, fazer esse filtro do que é colocado dentro de uma petição. Aqui está falando só da jurisprudência fictícia, mas muito provavelmente até a própria petição foi elaborada por inteligência artificial. Perfeito? Então, o como eu utilizo hoje em dia obviamente pode mudar no futuro, mas a gente tem que entender que a inteligência artificial ela pode auxiliar numa tentar concatenar algum argumento que você colocou, organizar talvez os fatos da sua petição, mas não tem como você utilizar para a elaboração inteira. Você vai incorrer em erros. Não sei se você sabe, mas a inteligência artificial, como o ChatGPT, Gemini, enfim, várias outras, né? DeepSeek, né? Teve até a polêmica recentemente, elas são feitas para agradar o usuário. A resposta não é para vir necessariamente uma resposta correta, mas uma resposta que vá agradar o usuário. Então, muito provavelmente deve ter acontecido isso. Eles devem ter colocado essas jurisprudências para, entre aspas, agradar o usuário da plataforma. Então, desvirtuando todo o objetivo do que seria a elaboração de uma peça. A gente ensina no nosso treinamento uma forma adequada e rápida de qualquer advogado fazer a elaboração de suas peças. Essa peça aqui, provavelmente que ele utilizou, a inteligência artificial, ele poderia ter feito em 20, 30 minutos, utilizando a nossa metodologia que ensinamos na formação de advocacia trabalhista. Sem precisar correr o risco, vai estar muito mais fundamentado, com a certeza que empregou as melhores práticas no seu processo, aumentando a sua probabilidade de êxito no recurso, do que colocar numa aventura jurídica que ficou esse pastelão, essa situação aqui que a gente vai ver de forma bem escancarada. Eu, pessoalmente, fico com vergonha quando eu vejo esse tipo de situação. O advogado já está utilizando a inteligência artificial na elaboração, tudo bem, você corre o risco, está fazendo uma petição medíocre, mas não revisar pelo menos a jurisprudência, cara. Isso aqui é um total absurdo. Vou analisar a notícia, vou ver o voto do relator, vou colocar aqui em acelerado, porque é tremendo vergonhoso a situação. Vamos dar uma olhada. PST condena, né? Não se trata de equívoco, mas de completa adulteração do conteúdo, disse o relator. Em julgamentos unânimes realizado nesta quarta-feira, a sexta turma do TST condenou partes e advogados por apresentação de jurisprudência inexistente em recursos. Relator dos processos, o ministro Antônio Fabrício Gonçalves classificou as condutas como dolosas e violadores de deveres éticos da advocacia, determinando a aplicação de multa às partes e a penalidade pecuniária aos patronos, além de expedição de ofícios à OAB. Segundo o ministro, trata-se de comportamento que compromete a credibilidade do judiciário e fere princípios da boa-fé, veracidade e cooperação processual. As decisões da sexta turma configuram as primeiras condenações do TST por uso de jurisprudência fictícia. Não se trata tanto de equívoco, porque equívoco acontece, gente. Toda a história do advogado vai ter equívocos, vai ter. Por isso que a gente tenta aplicar boas práticas no nosso processo trabalhista para minimizar esses riscos. Muito também dos equívocos, entre aspas, são de coisas que a gente não controla, perfeito? Então, não foge nossa competência. Às vezes a gente está atribulado de prazos
aí pode passar alguma coisa ou outra. Mas isso aqui é a total, não posso dizer, falta de responsabilidade do advogado. Perfeito? Além disso, né, mais de completa adulteração do conteúdo. Foram oficiados a OAB de Santa Catarina, a OAB Nacional e o Ministério Público para adoção de providências que entenderem cabíveis. Primeiro caso de falsos, jogados falsos, né, atribuídos a ministro do TST. Aí fala aqui que no julgamento do agravo de instrumento de recurso de revista, um dos advogados apresentou recursos fundamentados em supostos julgamentos proferidos pela ministra Maria Helena Malman, da segunda turma, enfim, sobre vários, né, desembargadores que existem, eles falsificaram entre aspas, né, esses julgados, colocaram dentro da peça. Não teve primeiro que essa questão de jurisprudência é uma pesquisa muito rápida no TST, cara. A gente coloca aqui TST, tst.jus, entra aqui jurisprudência do TST. Pronto, é só pesquisar aqui, tem uma ferramenta inteira para o advogado utilizar. Uma ferramenta inteira para o advogado se fazer a utilização de jurisprudência. Você pode filtrar por ministro, bora verificar aqui, ó, classe processual, quero ver de agravo de instrumento, que é o meu caso. Pesquisa, tem palavras da ementa, tem tudo que você pode fazer aqui. Não faz sentido o advogado atuar desse jeito. Se você está atribulado com prazo, etc., você terceiriza esse serviço. Mas não dá para entender como normal uma atuação como essa. Perfeito? Então vamos continuar aqui, né? Na razão do agravo, alega julgado dessa corte em sentido diametralmente, né, oposto às fundamentações, entendimentos e jurisprudência apresentados no voto. Há um dolo processual inequívoco pela parte de criar a fundamentação ficta e ainda utilizar indevidamente o nome de ministro do TST como forma de amparar a admissibilidade do recurso. Como sanção, o colegiado impôs uma multa de 10% sobre o valor de execução à parte, além de 1% ao advogado, em razão da sua responsabilidade técnica e da violação do estatuto da OAB. Ó, segundo caso, invenção de OJ e distorção de súmula. No julgamento do agravo de instrumento de recurso de revista, outro advogado inseriu recurso no recurso a menção da OJ 463 e súmula 326 do TST. A primeira sequer existe, a segunda, embora real, foi apresentada com redação totalmente modificada. O julgado, ao chegar ao ponto de julgamento, passa por formação, estudo e convencimento, e é alterado o pensamento, a convicção do jogador ao trazer uma peça oficial distorcendo o documento oficial, um repositório oficial onde gostaríamos que a jurisprudência estivesse sedimentada para dar garantia jurídica, transformando isso em nada. Assim como no caso anterior, o relator, né, impôs uma multa à parte pecuniária sobre o valor autorizado da execução ao advogado, reafirmando que caberia ao patrono a condução técnica do recurso com responsabilidade e boa-fé. Acompanhamento e efeito pedagógico. A ministra Cátia Arruda, que acompanhou o voto do relator nos dois julgamentos, destacou o efeito pedagógico. Ressaltou que o colegiado contribui para um importante debate institucional sobre a ética na atuação profissional. Durante o julgamento, a ministra também mencionou o precedente, né, do ministro Cristiano Zanin, no qual reconheceu a má-fé diante da manipulação de fundamentos em recurso. Egresso da advocacia, o ministro Antônio Fabrício contou que a advocacia espera conduta de acordo com a ética, destacando que a profissão do advogado é a única presente na Constituição Federal em artigo próprio. Medidas disciplinares. Diante da gravidade dos fatos, foi determinada a expedição de ofício à OAB de Santa Catarina e ao Conselho Federal da OAB, para que avaliem a conduta dos profissionais e adotem, né, eventuais providências disciplinares. Não sei em termos de OAB o que eles podem ou devem fazer, mas eventualmente bom colocar algum advogado para servir como exemplo de estar usando de forma indiscriminada a inteligência artificial. A gente precisa ter cautela na utilização dessa possibilidade. Ela facilita bastante a atuação enquanto advogado, mas você não pode, como posso dizer, confiar 100%. Eu tenho um amigo que ele fez uma fundamentação muito adequada sobre isso. Se você quer utilizar, né, a inteligência artificial na elaboração de alguma coisa, ele é um estagiário.
Você tem que revisar tudo, tá entendendo? Considere ele como um grande estagiário para facilitar a elaboração e encaminhamento de uma petição. Você não pode colocar toda a sua energia nisso. Se você quiser aplicar boas práticas, saber como elaborar, em menos de 20 minutos, esse advogado, utilizando a nossa técnica na formação, conseguiria elaborar esse recurso de revista, esse agravo, né, de instrumento de recurso de revista. É muito revoltante que a falta de técnica está gerando esses absurdos como esse. Tranquilo? Confere o link da descrição. Falo sobre a formação de advocacia trabalhista e que eu vou ter o prazer também de auxiliar você. Lá você vai estar inserido num grupo de mais de 200 advogados acerca do tema e com certeza a gente vai auxiliar você no seu dia a dia da prática. Perfeito? Valeu e falou!